Sabe por que você joga? Não é sobre ganhar. É que quando você joga, o teu Tu tem que falar os letras, Pi. Seja mais um cliente satisfeito. Solar Araújo, a Não. maior e melhor em energia solar. Brasil. Alegria de criança Brasil. é só aqui na Freitas. Bicicleta Argoso só 10 de 18,99. Negócio divertido só 49,90. Piscina de bolinhas apenas Não é esse. 99,90. Não, Pi. Não dá pra mudar. Não.